São tantos atributos
cultos de Deus, né? Eu sei que Deus, para cada um, Deus se manifesta de uma forma. Eu sei que um dia, quando nós pudermos fazer isso, eu sei que podemos ficar horas e horas e teremos sempre coisas para falar sobre isso. Então, um outro canto que eu escolhi é grande é o Senhor. Só a igreja de louvor, bastante.
adorar ao Senhor, é tocar nas suas vestes. Sempre que eu lembro, quando eu canto essa música, eu lembro daquela moça que estava enferma e tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Possamos também, nesse momento, poder tocar nas vestes do Senhor. Ele conhece seu coração, Ele sabe que seu coração está alegre, está contente, de gratidão, se também está pesado, com algo que está pesando realmente no teu coração, possa estar tocando nas vestes do Senhor. Gostaria de compartilhar um pouquinho. Essa semana, nós aqui passamos quase toda semana na igreja. Tivemos atividades todos os dias, mas uma coisa assim que eu vi, quando a gente tem os retornos das atividades que tivemos, né? Na terça-feira a gente teve o aniversário da Renatinha, na quarta a gente teve a palestra com a Manual de Obra, na quinta a gente teve o café da tarde com a família, para abençoar a família. E ontem nós tivemos a reuniãozinha com a Sandra e com o João. E é muito gostoso ver que a diferença que Deus faz, né? Eu fiquei pensando, se não tivesse Deus, nada do que nós fizemos
fizemos teria acontecido, nada do que nós fizemos teria sentido. E eu li um trecho de um pastor chamado Pastor Sidney, de uma coisa que ele escreveu no Facebook, que eu achei bem interessante. Religião é o que o homem faz para chegar até Deus. Cristianismo é o que Deus fez para chegar até o homem. A religião valoriza o que está fora. Jesus valoriza o que está dentro. Jesus valoriza a pessoa. Religião valoriza a instituição. Jesus valoriza o ser. Religião valoriza o fazer. Jesus valoriza a essência. Religião valoriza a aparência. Jesus valoriza o dar. Religião valoriza o receber. Jesus valoriza a cura. Religião valoriza a acusação. Jesus valoriza a jornada. E a religião valoriza a chegada. A verdade nos liberta de quem somos e somos todos pecadores. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é o endereço onde as pessoas devem encontrar a Jesus. E assim, o retorno que eu tive durante a semana, né? A Renatinha escreveu assim, depois do aniversário dela: vocês transformaram o meu dia normal em um dia inesquecível. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que vocês. Isso está em Romanos 12:10. A Fono, ela também é pastora e ela usa a profissão dela para poder falar de Jesus, para levar Jesus para as pessoas. E ela escreveu que ela falou: estou à disposição de Jesus e da Igreja de Cristo. E ontem a Suzana estava comentando, estava conversando com o William, e ele falou assim que fez ele e a Ellen vir para a igreja foi o acolhimento que a igreja deu. Então isso tudo eu posso ver o amor de Deus, né? O que faz a diferença, o que nos une realmente é o amor de Jesus. E em 1 João, diz assim, queridos, 1 João 4:7, queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou seu único filho ao mundo para que pudéssemos ser vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. E mandou seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. E nós somos canal de bênção desse amor. Né? Nós somos o canal que o Deus usa para mostrarmos o amor das pessoas. Né? O próximo cântico diz: me derramar. Vamos ficar de pé? Me derramar, dizer que eu te amo, que eu preciso do Senhor, que sou grato ao Senhor, que o Senhor é famoso. Amor
Bom dia a todos. Pode sentar. É muito bom, todo domingo, quando a gente chega aqui, encontrar pessoas, encontrar irmãos, pessoas que são especiais, né? E é muito bom a gente chegar domingo aqui, a gente ter um propósito de adorar a Deus, de estar na presença dele, junto com os irmãos, a gente reservar um dia da semana para estar aqui, para adorar o Senhor, né? E essa música que a gente cantou fala, me derramar. E talvez a única coisa que Deus te trouxe aqui, né? Você não está aqui à toa, você não está aqui em vão, você não está por acaso aqui, mas você está aqui hoje porque Deus preparou, Deus quis que você estivesse aqui, porque Deus quer te falar alguma coisa. E nós, durante toda a semana, todos os dias, a gente ouve tanta coisa, né? A gente se deixa o Face penetrar na gente, a gente absorve algumas coisas que a mídia toda coloca e a gente ouve. Mas talvez o que Deus quer agora, em especial, é você fazer isso, só derramar. Derramar sua alma, derramar o seu coração, se livrar de tudo aquilo que te impede para ouvir. E Deus fala, me derrama, me dá a oportunidade de falar alguma coisa especial para você, alguma coisa que eu tenho reservado para você, para o seu coração, para a sua vida. Daquilo que você tem passado, você tem sentido, Deus tem uma palavra na sua vida hoje. E, em especial, uma grande bênção de Deus, a gente tem hoje o Josué e a Suzana, pastor Josué e a Suzana, eu vou chamar a Suzana também. Suzana está aí? Pastor Josué. Pastor Josué, ele foi o nosso primeiro pastor dessa igreja aqui. O primeiro pastor que nós tivemos aqui nessa igreja foi o pastor Josué. Eu estava conversando com o Ikeda agora, a gente estava lembrando algumas coisas de como é que foi o histórico da nossa igreja aqui. Nós começamos há muito tempo atrás, nós começamos lá na rua José Bonifácio, em frente à antiga sorveteria Daurinho. Se você é da velha guarda, você vai lembrar da sorveteria Daurinho lá na José Bonifácio, né? E a nossa igreja ficava exatamente em frente àquela sorveteria. José começou, o pastor José e a Suzana, eles começaram com a gente lá, eles que ministravam, eles eram o nosso pastor. E logo depois nós mudamos e o nosso salão de culto era esse salão aqui do lado, né? As nossas reuniões eram feitas lá sempre, né? E Deus foi especial, Deus é muito especial com essa igreja. Deus sempre tem um propósito muito grande, eu sempre falo isso. E quando a gente fala que Deus tem um propósito para essa igreja, é que Deus tem um propósito muito grande na alma de cada um de vocês que estão aqui hoje. É porque Deus tem alguma coisa muito grande, especial na vida de cada um de vocês. Quando a gente fala igreja, a gente pensa isso em almas, né? Esse Deus aqui, ele sempre tem sido fiel. Eu lembro sempre de uma ilustração que o José e a Suzana sempre falavam, que quando a gente vai abotoar uma camisa, né, a gente tem que abotoar sempre na sequência certa. Que se você abotoar o primeiro botão errado, você tem que desabotoar tudo para começar com o primeiro botão certo também. E a nossa vida com Deus é assim. Isso não quer dizer que nós nunca vamos abotoar errado. Mas quando a gente abotoa errado, a gente tem que desabotoar. A gente tem que se corrigir, a gente tem que se render diante do Senhor e ouvir a palavra que Ele tem para falar. E assim como hoje, para todos aqui, o Paulinho e a Noemi, o nosso pastor Paulo e o pastor Noemi, são pessoas importantes, referências para nós dentro dessa igreja. Naquela época, para nós, para Miriam, para Vera, o Edson, que está aí hoje, né? O pastor José e a Suzana foram nossas referências, a gente perturbava muito eles, né? Jantava direto na casa deles, não sei como é que eles aguentavam a gente, né? Eu sou sempre suspeito para falar deles aqui, tá? Eu sempre falo, olha, eu sou muito suspeito para falar, eu sou muito parcial em relação ao José e a Suzana, porque eles são especiais, né? Foram na minha vida, são até hoje, eu sei que sempre serão, eu sempre vou ter eles como referência na minha vida. E hoje Deus é especial, Deus é muito bom, a gente tem o privilégio de ter eles de novo. Eles vieram ontem por causa do evento que a gente teve com a Sandra e o Jó, né? Mas hoje nós temos, hoje ele vai ministrar a palavra aqui hoje. Vamos orar então. Senhor nosso Deus,
Obrigado porque o Senhor tem um interesse na alma de cada um de nós aqui, Pai. Não é à toa, não é por acaso que nós estamos aqui agora. E o Senhor quer falar dentro do nosso coração, o Senhor quer falar dentro da nossa vida, o Senhor quer falar dentro da nossa família, do nosso trabalho, do nosso contexto financeiro, do nosso contexto social. O Senhor tem uma palavra para falar. E com isso começa transformando o nosso coração, deixando o nosso coração se render e derramar diante do Senhor, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada alma, Pai. Por cada pessoa que o Senhor quis que estivesse aqui e o Senhor trouxe aqui. Em especial agradecemos ao apóstolo José e a Suzana que estão com a gente. Que o Senhor use a vida deles, ó Deus, a disposição deles, o desejo deles servirem, seguir ao Senhor sem nenhuma restrição, Pai, sem nenhuma concessão, Pai. Eles têm servido ao Senhor. Que o Senhor use a vida deles agora, use em especial a vida do Josué, que vai trazer a palavra. Que o Senhor ministre na nossa vida através da vida dele. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou usar mais pra cá, pode ser? Posso tirar daqui? Bom dia. Puxar para cá, a Miriam coloca ali, porque senão ela não alcança o púlpito. Nós estamos em 2014, e 35 anos atrás, como o Val estava contando, nós começamos o nosso ministério aqui. Eu era um seminarista recém-formado, cheio de sonhos, e a gente começou em fevereiro. Ainda morava em São Paulo, vinha para cá final de semana, de carona com a Marina, com a Ruth e a Zawa. E aí em maio nós casamos, então nós estamos com 35 anos de ministério, 6 anos aqui em Mogi. Nós estamos 28 anos lá em Belém do Pará, na Igreja Cristã Evangélica da Amazônia. E completamos em maio agora 35 anos de casados também. Vocês viram a Suzana aqui. Suzana é minha parceira já. Todo esse tempo tem sido o braço direito, esquerdo, tem sido tudo para mim. Isso tem sido muito importante. Agora, deixa eu apresentar um pouquinho a nossa família, para aqueles que nos conheceram quando saímos. Quando chegamos aqui, estava eu e a Suzana só, a família aumentou. Então, está ali a Suzana, bonita como sempre. Aí a Nelise, a nossa filha mais velha, e o seu marido, nosso genro, Romariz. Aí o Jonatas, nosso filho mais novo, os dois aqui, da Gema mesmo, e a Cecília, que é nossa nora. E mais recentemente nós ganhamos o Lucas, que é o nosso netinho, filho da Annelise. Então vai completar agora 1 ano, agora no dia 5. Ele é o culpado da gente não poder vir para o casamento da Sandra e do Jó, né? Porque justamente no dia do aniversário de 1 ano dele, a gente fala: Jó, sinto muito, mas nessa hora o coração pesa mais forte, né? Então nós vamos ficar no aniversário do nosso netinho lá. Então essa é a nossa família. Estamos há, como eu disse, 28 anos lá em Belém do Pará. 2013 para 2014, aqueles que nos acompanharam pelo Face, foi um tempo muito difícil. Eu nunca fiz tanto funeral como nesse tempo aí. Todo mês era um funeral acontecendo. Todo mês. Chegou a ter mês que nós fizemos 2 funerais, tanto de pessoas da igreja como pessoas que são conhecidas da comunidade. Não são da igreja, mas são pessoas conhecidas. E então eu lembro que no último funeral, se não me engano, foi em maio para junho. Falei: Deus, eu não aguento mais. Eu me ajoelhei do lado da cama, falei: Deus, eu não aguento mais. Então foi um tempo muito difícil para nós como família, para nós como igreja, principalmente como família, porque o Jonatas, né, a gente chama de Joe acabou ficando, a gente também chama de Joe. Então o Joe e a Cecília, a Cecília estava grávida, teve complicações na gestação, teve um nenê, o Davizinho, ele nasceu, mas foi direto para a UTI neonatal e ficou 51 dias ali na UTI,
mas com 51 dias, exatamente 5 meses atrás. Hoje é dia 22, exatamente 5 meses atrás ele veio a falecer, Deus o levou. Então foi um período muito difícil para nós, e o texto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é o texto que eu preguei na igreja no dia anterior ao dia que Deus levou o Davizinho. E foi o texto que Deus me deu. Eu já tinha lido esse texto, eu tinha até pregado sobre esse texto, mas Deus me trouxe à mente. Foi o texto que eu passei para o meu filho quando ele estava lá no hospital, acompanhando com ele naquele domingo. Falei, eu estou indo para a igreja, e eu mandei esse texto para ele, e foi o que Deus falou ao seu coração também. Então, queria compartilhar com os irmãos, dizendo que todos nós passamos por crise nas nossas vidas, todos nós. Crise em japonês, eu não entendo muito bem daqui, eu peguei, tá? Me ensinaram, né? Crise é a palavra kiki, que é composta de 2 ideogramas. O primeiro significa perigo e o segundo ideograma significa oportunidade. Toda crise que nós passamos, seja ela de saúde, financeira, familiar, profissional, não importa qual, toda crise que nós passamos traz consigo perigo ou oportunidade, como se fosse uma bifurcação onde vai nos levar para grandes oportunidades. Aquilo pode ser uma grande oportunidade ou pode ser um grande perigo para nós. É isso, nós definimos isso na nossa vida quando passamos por crise. E nós queríamos, junto com os irmãos agora, ver que como é que podemos transformar uma crise realmente numa grande oportunidade. Então, em vez de cairmos para o perigo de nos afastarmos de Deus, como tem acontecido com muitos, fazer com que a crise seja uma grande oportunidade para nós chegarmos até Deus. E a pergunta hoje de manhã foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo naquele domingo, quando eu tive que pregar essa mensagem. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Talvez você e eu já tenhamos passado por muitas situações assim, né? O seu marido descrente, seus pais descrentes, ou você perdeu o emprego, ou alguém sofreu um acidente, ou você está no corredor do hospital andando para lá e para cá, talvez o médico desenganou, mas aí você vem a pergunta, o que fazer? Mas você não sabe o que fazer. E foi o que aconteceu nesse texto aqui. Eu queria que você abrisse, eu vou passar ali na tela. Se você não tem a sua Bíblia aí, se for da igreja, não tem desculpa, mas se você não é da igreja, não tem problema nenhum, eu vou colocar o texto ali para você poder acompanhar, ok? 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá. O rei Josafá era rei do reino de Judá, que era o reino do sul, capital Jerusalém. Lembra aqueles que conhecem um pouco a história de Israel no Velho Testamento? Depois de Salomão, o reino se dividiu, o reino do norte, que continuou chamando de Israel, e o reino do sul, que começou a se chamar Judá. Então, Josafá era o rei de Judá, o reino do sul. Vamos ler lá. Depois disso, versículo 1, depois disso, os moabitas e os amonistas, que eram inimigos do povo de Israel, e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá, o rei. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazão Tamar, isto é, em Gedi. Primeira coisa que temos que aprender aqui, o texto diz que Josafá estava ali, de repente ele recebe a notícia de que um grande exército vem contra eles. Aí ele fica alarmado, e na versão revista atualizada, não sei qual versão que vocês usam aqui, NVI, atualizada, na atualizada diz, então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Até aqui não há diferença nenhuma entre cristãos e não cristãos. Não é errado um cristão ter medo, ficar alarmado, ficar triste. Alguns pregam por aí que o cristão, uma vez que se converte, ele já não passa por, não tem, é só vitórias, não tem problemas mais, é sombra e água fresca daí para frente. É mentira isso. Todos nós estamos sujeitos. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus chorou, das 2 vezes que Jesus chorou. Quando ele entrou em Jerusalém e viu a cidade, ele chorou porque ele ficou triste pela situação espiritual de Jerusalém. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Então não é problema nenhum, não é errado um cristão sentir e admitir isso. Porque o primeiro passo
para que realmente possamos transformar crise em oportunidade, é reconhecermos que somos fracos. Josafá, quando recebeu a notícia, ele teve medo. Foi o que eu senti quando eu vi a possibilidade do nosso netinho ser levado. Chorei, buscamos a Deus, jejuamos. Então até aí não há diferença nenhuma entre cristãos e não cristãos. O problema é que para o não cristão isso leva ao desespero. Agora, para um cristão, qual é a reação? Porque quando está tudo bem, não há diferença nenhuma entre um cristão e um não cristão. Ok? Não é verdade? Não há diferença. Quando está tudo bem, não há diferença nenhuma. Agora, é quando vem a crise é que vai distinguir entre aquele que realmente crê em Deus, que está firme em Deus, e aquele que não está, que não tem a quem buscar, e aí ele entra em desespero porque não tem chão mais. Primeiro passo aqui que Josafá fez, leia ali no texto, diz assim, versículo 3 e 4. Então Josafá teve medo, mas não parou aí. O segundo passo foi assim, e se pôs a buscar ao Senhor. A primeira reação é uma reação normal, humana, teve medo. Só que, em vez de levar para o desespero, Josafá diz que ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. A pergunta é, primeira reação, nós temos medo ou tristeza. Mas a pergunta é, e depois disso? O que é que vem? É um desespero? Ou isso te leva a buscar a Deus? Qual a primeira reação? Sair que nem doido para tentar pedir socorro para alguém? Normalmente, nós reagimos da seguinte forma. Ou nós colocamos o nosso coração, a nossa esperança naquilo que vemos, nas circunstâncias, ou naquilo que sentimos, ou naquilo que ouvimos, ou naquilo que temos. Ou então naquilo que cremos. Então, quando acontecem crises na nossa vida, no que nós agarramos? Na circunstância, está tudo bem, então está tudo bem. Naquilo que sentimos, eu estou bem, não estou bem. Ou aquilo que ouvimos, uma pessoa, nós estamos lá no hospital, no corredor ali da UTI, e pessoas vêm e falam tanta coisa ali. Não, fica firme, não, Deus vai curar isso, aquilo. Aquilo foi uma grande lição, porque as pessoas falam coisas sem pensar. Às vezes até com boa intenção, mas não sabem bem o que estão falando, porque não entendem os desígnios de Deus, não é verdade? Então, de todas essas coisas, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, são tudo coisas volúveis, instáveis. Eu não posso me agarrar nisso. Quando você está no meio do mar, na tempestade ali, não adianta se agarrar numa boia. A boia vai para onde a tempestade vai. Você precisa de uma rocha firme. Precisa de algo que não muda, não é levado. Não é? Por isso que a fé faz com que nós nos agarremos a coisas que não mudam. E versículo 12 é uma lição muito interessante, depois você lê o texto com muito cuidado aí. Mas Josafá disse assim, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. E eu grifei ali, não sei quantas vezes você pode ver, pelo menos 3 vezes, repete, nós. Josafá, ele viu aquele exército vindo contra ele, ele olha para si, para o seu exército e fala, Senhor, não dá. Nós não temos força. E o primeiro passo, eu creio que o primeiro passo para deixar Deus agir é reconhecermos que nós não temos força. Enquanto você estiver dependendo de pessoas, de recursos, das suas emoções, enquanto estiver dependendo do que as pessoas falam, Deus não pode agir. Porque Deus age quando nós reconhecemos que nós não temos força. Você já ouviu falar que quando um salva-vidas vai salvar alguém no mar, ele tem que esperar a pessoa parar de se debater. E às vezes ele até dá para a pessoa ficar meio desacordada, porque enquanto ele estiver se debatendo,
se o salva-vidas quiser agarrá-lo, pode ser que ele agarre, no desespero, agarre ao salva-vidas e os dois afundam. Então, a pessoa que está morrendo, afogando, ele precisa se largar para o salva-vidas poder ajudar. E na nossa vida como cristãos é assim. Muitas vezes nós não deixamos Deus agir porque estamos nos debatendo, buscando pessoas, dependendo de convênio médico, de hospital e de tanta coisa, e Deus está falando, até agora eu estou aqui esperando. Não é verdade? E Josafá reconheceu isso, em nós não há força, nós não sabemos o que fazer. E o título dessa mensagem é exatamente isso, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Salmo 34, versículo 4 diz, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Estava com medo, o salmista com medo, mas ele buscou ao Senhor nesse momento de medo. Então, o primeiro passo, essa invocação, essa busca. O segundo é conscientização. Eu chamo de conscientização porque é quando ele reconhece a soberania de Deus. Versículo 5 diz, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Naquela hora de desespero, ele começou a lembrar quem Deus era. Porque na hora do desespero, a gente esquece facilmente disso. E nós precisamos, nessas horas, lembrar quem é esse Deus. E ele começa a lembrar, Senhor, não és tu esse Deus soberano, que reina, domina sobre todas as coisas, força e poder estão em tuas mãos. Então ele tira o foco do outro exército. A primeira reação, quando ele vê o exército vindo contra ele, ele teve medo. Mas ele tira o foco de lá e olha para o Senhor e fala, Senhor, não é... Quem é o Senhor? Não é o Senhor que domina sobre todas as coisas, não é o Senhor que é soberano. Porque uma coisa é você cantar aqui, com música, legal, acompanhamento. Outra coisa é quando você está no corredor do hospital. É outra história. Aí é que se aquela música tem efeito ou não, o que conhecemos de Deus ou não, e temos que trazer a nossa memória. Então, em segundo lugar, a conscientização de quem é Deus. E ele começa a recordar, relembrar o que Deus já fez no passado, versículos 7 a 9. Não és tu, novamente não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ele as tem habitado e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome. Ele começa a lembrar o que Deus já fez. E Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando você passa por momentos de crise, você precisa relembrar o que Deus já fez. Onde você estaria se não fosse Deus? Os milagres que Deus já operou na sua vida, como Deus já sustentou a sua vida, como as coisas como portas foram abertas por Deus. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Por quê? O que você está enxergando naquele momento é de desespero. Você não vê esperança. Então você precisa voltar os olhos e falar, quem é Deus? Afinal, Deus é soberano ou não é soberano? Eu estava lá no corredor do hospital, na segunda-feira, preguei no domingo, na segunda-feira estávamos lá na antessala da UTI, e as notícias estavam bem ruins, e o meu filho estava ali e falou, pai, olha, ele estava bem abalado porque uma enfermeira tinha chegado e às vezes as pessoas falam coisas assim, a enfermeira falou assim, eu tinha avisado que era para tirar ele desse lugar e para colocar no isolamento, porque ele pegou infecção ali. Então a enfermeira falou isso e meu filho ficou assim, puxa, se tivesse tirado de lá, se tivesse mudado, tipo assim, foi um erro do hospital, foi um erro de alguém. Aí tivemos que sentar ali e falei, Joe, se você começar a ir por esse caminho, é perigoso. Porque ou nós cremos que Deus está até acima dos erros do hospital, erro de pessoas,
ou então a gente vai perder o chão nessa hora. Então a hora de a gente lembrar que Deus é soberano, que não foi um erro médico, não foi. E isso, até o erro médico está no controle de Deus. Então foi a hora que nós voltamos o foco, porque estava fugindo, de novo estava indo para as pessoas, para as circunstâncias, falando, não. Aí voltamos ali e falamos, vamos colocar, vamos focar de novo em Deus. Aí eu lembro que ele pegou até o iPad que a gente tinha lá, com os cânticos, ele começou a ouvir, Rompendo em Fé, né, a música que vocês conhecem assim, eu lembro que ele estava ouvindo aquilo lá, e tentando focar na certeza de que Deus é soberano. As circunstâncias diziam que não, as pessoas diziam que não, o sentimento dizia que não, né? Mas voltar e falar, não, Deus está no controle, não fugiu, Deus não descuidou, Deus não bobeou, né? Então Deus está no controle, isso foi muito importante. E começamos a trazer a memória, né? Como que da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Em quarto lugar, a quietação. Perceber a voz do Espírito Santo no meio de tudo isso. Versículo 14 a 17, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e ele disse, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, Deus falando, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Veja só, primeiro teve a circunstância, a primeira reação foi de medo, mas Josafá começou a buscar o Senhor, começou a relembrar quem Deus era, aquilo que Deus já havia feito na sua vida, aí o coração começa a aquietar, né? Aquela tempestade toda, mas ele começa a aquietar, e no que aquieta, ele dá chance para Deus falar. Que quando estamos correndo, não dá tempo. Às vezes Deus está falando, mas a gente não está ouvindo, porque as circunstâncias falam mais alto, as pessoas falam mais alto, a correria, a agitação fala mais alto. Então a gente precisa aquietar naquele momento, tudo nos faz correr. Então, aí que é o paradoxo, é a ilógica, né? Quando tudo nos faz falar, não, precisa aquietar. E o que Deus fala para ele? Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, por causa dessas circunstâncias, porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Deus está falando, você está pensando que um problema é um problema militar, mas não é um problema militar. É um problema espiritual. A questão não é o exército, a questão é você. Como é que você vai reagir diante disso? Então, em outras palavras, assim, coloque Deus no jogo. Coloque Deus no jogo. É isso que Deus está falando para Josafá. Me deixa jogar. Sabe, como estamos na Copa do Mundo, é como aquele que está lá na reserva e falou, me deixa eu entrar. Né? Me deixa entrar. E muitas vezes nós não estamos deixando Deus entrar. Porque não tem lugar para Deus na nossa vida. Amanhã, versículo 16, desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Essa foi a palavra que Deus me deu no domingo. Na segunda-feira, como o próprio texto diz, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Lembrei várias vezes desse versículo de Salmo 46, quando diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu lembro que naquele momento a situação estava se agravando ali, aí chegou uma hora que as pessoas vinham falar, uns tentando consolar, eu falei com ele, com a Cecília, falou, vamos orar. Nós entramos lá, chegamos do lado da incubadora ali, e nós oramos, e falei, Deus, vamos entregar. Eu acho que a gente precisa dar esse passo de fé
e vamos entregar, e que vamos dizer para Deus que se Ele quiser, Ele pode levá-la. A gente precisa abrir mão. A gente está tentando segurar, mas a gente não entende os propósitos de Deus. Então a gente tem que confiar que Deus sabe o que quer fazer. Então a gente tem que dar esse passo de fé. Se o Senhor quiser levar, então o Senhor pode fazer isso. Foi isso que nós fizemos naquele momento. Suzana e eu estávamos lá junto com o Diocese. Nós oramos e conseguimos entregar. E depois de alguns instantes Deus o levou. Mas foi na paz ali do Senhor. Em quinto lugar, veja que a lição da submissão é de render-se à vontade de Deus. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. É isso que pudemos fazer, agradecer ao Senhor, por aqueles 51 dias, aquilo que a gente aprendeu. E eu aprendi uma lição sobre fé naqueles dias. Eu estava questionando naquele corredor do hospital, sentado e questionando, falando, por que Deus? Eu orei, jejuei, e por que o Senhor fez isso? Então faltou fé, e veio uma voz de acusação, faltou fé. Se você tivesse mais fé, Deus teria curado, Deus teria tirado de lá. Mas aí Deus me deu uma palavra dizendo que não, que eu estava equivocado quanto ao meu conceito de fé. A fé não é fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos. Fé não é declarar para Deus que Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fé é você poder confiar que Deus tem o melhor e poder dizer, Deus, o Senhor pode fazer. Eu confio, eu sei que o Senhor tem o melhor. Porque eu estava pensando assim, como que Deus, aquela acusação, como que Deus estivesse olhando de cima e falasse assim, olha, mais fé, assim, ore mais, faça mais. Como que se a cura do Davizinho dependesse de mim. Aí Deus mostrou que não depende da minha fé. Ai de mim, ai de nós, se dependesse da nossa fé, estamos firmes ou não, de Deus realizar as coisas ou não. Então eu aprendi essa lição de fé, que fé não é para fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos. Então se Deus não arranjou um novo emprego, faltou fé. Não, é fé você poder confiar de que Deus tem o melhor. Mesmo que aquilo não seja aquilo que gostaríamos, isso é fé, não é verdade? Isso é submissão, de crermos e entendermos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E como resultado disso, vem a adoração. Versículo 20 e 21, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. A primeira coisa que o inimigo vai fazer com que nós duvidemos numa hora de crise é de que Deus nos ama. É a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. O que a serpente estava dizendo é, se Deus amasse você, por que Ele ia proibi-lo de comer esse fruto? E durante toda a história na nossa vida, a primeira coisa que o inimigo vai fazer com que você duvide e questione é que Deus o ama. Eu tenho sempre dito, pessoal da igreja, você nunca pode abrir mão desses absolutos. Primeiro, que Deus o ama, não importa o que aconteça, Deus te ama. Mesmo que aconteça coisas que a gente não goste na hora, mas Deus sabe o que está fazendo, Ele te ama. E Ele não precisa ficar provando todo dia que te ama. Porque Ele já provou, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato do quê? De ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não precisa todo dia estar curando, fazendo isso, arranjando, fazendo milagres para provar que Ele te ama. Ele já provou isso, né?
E a Bíblia diz, se Deus nos deu o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8:32. Então Ele não precisa ficar provando. Então a primeira coisa que Ele vai fazer, tentar fazer com que a gente duvide que Deus nos ama. Então você está passando por um momento de crise, não abra mão desse absoluto. Deus te ama, mesmo que não pareça na hora, mas Deus te ama. E segundo absoluto, Deus está com você. Ele não pode estar mais perto ou mais longe. Deus está com você no corredor do hospital, tanto quanto está aqui quando a gente está cantando essas músicas tão gostosas da gente cantar. Porque Ele é onipresente. Então Ele não pode estar mais perto ou mais longe. O que muda é a nossa conscientização dessa distância de Deus ou não. Mas a presença de Deus é sempre constante. Porque nessas horas de crise, você fala, onde está Deus? Ele já leu em Salmos, várias vezes o salmista fala, onde está Deus nessa hora? Está no mesmo lugar, que é perto de nós, ou muito mais dentro de nós mesmos, não é? Resultado de todo esse acontecimento ali em 2 Crônicas 20. O nome de Deus é engrandecido, versículo 29 e 30. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras. Foi o funeral mais difícil de eu realizar na minha vida até agora. Mas Deus nos deu forças. E interessante o que Deus fez. Naquele mesmo dia, um dos rapazes que jogam futsal no time lá, a gente tem um grupo que o pessoal joga, meu filho está no meio, a gente joga, sai, e agora a gente tem um grupo de estudo bíblico lá em casa com esse grupo. Um desses rapazes que estava lá, muito amigo do meu filho, ele foi lá na casa do meu filho, depois do funeral, ele abriu o coração. E com base no testemunho de nós, do nosso filho, diante da morte, aquele rapaz, ele tomou a decisão. Como resultado de tudo aquilo que tinha acontecido. Aí meu filho, naquela noite, falou, agora eu entendo uma das razões pela qual Deus levou Davizinho. Uma das razões, né? E isso tem repercutido. Nós temos nesse grupo, nós temos outros descrentes, vira e mexe, surge esse assunto, assim, como que Deus, como que Joe, a Cécia, né, que é a esposa, e nós, como que reagimos diante de tudo aquilo, a força que Deus nos deu e como aquilo impactou. Então Deus tem operado dessa forma, Deus operou no coração da igreja também. Conclusão. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens e eles foram derrotados. Se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Beraca significa louvor ou bênção. Aquele vale que deveria ser chamado de vale da derrota, da tragédia, ele se tornou vale da bênção. Eu creio que é isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer com que vale de derrota, de tragédia, se torne vale de bênçãos em nossas vidas, né? Agora, tudo depende se essa crise vai gerar em nós oportunidade de nos aproximarmos de Deus, ou vai ser um perigo no sentido de nos afastarmos de Deus. Porque ninguém passa por uma crise e fica do mesmo jeito. Eu sempre gosto de dizer que é como pipoca. Quando o milho de pipoca passa pelo calor, ou estoura e serve para a alegria de muitos, ou se não vira piruá. É piruá que chama aqui? Piruá, né? Aquele caroço que não estourou e que só serve para a alegria do Nelson e os outros dentistas aí, para quebrar a obturação, não é verdade? Mas é assim, quando a gente passa pelo fogo, ou a gente serve de bênção e alegria e edificação para outros, ou a gente vai endurecer cada vez mais. E eu conheço pessoas
Conheço pessoas que perderam filhos. Estou me lembrando de 2 situações na igreja, e que eles se aproximaram. Um deles agora é o nosso braço direito lá, diácono da igreja, líderes. Estamos até pensando que ele vai ser um futuro obreiro da igreja, mas perdeu um filho, foi uma época de crise, e ele disse que ele foi o nosso ponto crucial, onde nós nos agarramos com tudo em Deus, né? Uma outra senhora, ela também perdeu o filho, formada em advocacia, trabalhando lá na Justiça Federal, no auge, começando já uma carreira propícia, e num acidente Deus o levou. E ela também se agarrou, passou por momentos de crise, de luto, de choro, mas depois ela se agarrou no Senhor, e hoje é ela que cuida do grupo em japonês lá. Agora, eu conheço outros que passaram por momentos difíceis, de crise também, mas se afastaram do Senhor. Então, é isso que acontece na nossa vida. Crise pode ser uma grande oportunidade, porque é nos momentos de crise que a gente conhece realmente mais a Deus. Você não conhece mais a Deus lendo a Bíblia. Você vai falar, mas como? Não, você conhece teoricamente lendo a Bíblia, mas você realmente conhece de verdade quando você passa pelos momentos e fala, os discípulos, quando conheceram a Jesus, quando eles passaram pela tempestade, eles disseram, quem é este? Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Tanto é que eles perguntam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quando a gente passa pela crise, então tudo isso que conhecemos é muito importante, porque o Espírito Santo vai usar aquilo que conhecemos, os cânticos que aprendemos, né? Por isso que eu falo para o pessoal da igreja, não fica dependendo só da projeção, porque no corredor do hospital não tem projeção. Ou você decorou ou você não decorou, não é verdade? Então, é nessas horas é que tem sentido ou não tem sentido. Eu falo de acionar a fé, você tem que colocar a fé em ação. E a fé só cresce assim, né? É como músculos físicos. Os músculos não crescem lendo livros sobre fisiculturismo, sobre musculação. Os músculos crescem quando você coloca em atividade, quando você força os músculos. A vida espiritual é a mesma coisa. Você não cresce simplesmente lendo e conhecendo a Bíblia, mas é colocando em ação nas horas de crise, nas horas difíceis ali. Então eu queria desafiá-los. Queria terminar com essa música. Essa música eu ouvi muitas e muitas vezes ali no corredor do hospital. Eu não conhecia, Deus trouxe à minha mente ouvindo uma rádio lá. E Deus usou essa música. E eu queria que servisse talvez, quem sabe para você, eu não sei a situação que você está passando, de crise, talvez a situação com seu marido, descrente, seus pais descrentes, filhos, talvez você sinta os seus filhos escorrendo pelos dedos, fugindo do controle, talvez você sinta o trabalho lá muito estressante, complicado, sua situação financeira também está complicada, sua saúde, eu não sei a crise que você está passando. Mas eu queria dizer, quando você não sabe o que fazer, né, agora você sabe. Né? Então busque a Deus, porque no final das contas é isso que vai decidir o rumo que nós vamos tomar. Ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção.
agita o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Talvez hoje há pessoas que estejam passando por uma tempestade muito grande, uma crise muito grande. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que seja um momento de olhar para cima, invocar a Tua presença e colocar a fé em ação. Pai, que nessa hora, quando as vozes das pessoas falam alto, quando as circunstâncias falam alto, quando as emoções também falam alto, quando os recursos que temos tentação de confiar neles, mas ajuda-nos a lembrarmos, ó Pai, que no meio da tempestade o que vale mesmo é a rocha firme das Tuas promessas, da certeza de que o Senhor nos ama de uma forma incondicional. Quando a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor, isso é verdade, Senhor Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor traga à memória aquilo que pode dar esperança. Traga à memória, Senhor Deus, tantas experiências, tantas provas do Teu amor para conosco já no passado até aqui. Traga à memória aquilo que traz esperança. E que seja um momento, Senhor Deus, onde aquilo que conhecemos do Senhor seja posta em ação. Uma coisa, Senhor, é cantarmos sobre a soberania de Deus. Outra coisa é realmente cremos que o Senhor realmente continua soberano, apesar das circunstâncias não mostrarem isso. Então, Pai, que seja a hora do crescimento, seja a hora do amadurecimento, onde a fé possa realmente crescer, onde possamos Te conhecer um pouco mais, ó Pai. Abençoe cada um aqui, cada família, Senhor, que as crises que nós passamos, estamos passando, vamos passar, nos leve para mais perto do Senhor. Oportunidades de nos aproximarmos e Te conhecermos mais. Oportunidade de
nos achegarmos mais aos irmãos, de termos uma comunhão verdadeira, porque a verdadeira comunhão acontece no nível da fraqueza, onde nós reconhecemos que precisamos do Senhor e juntos buscamos ao Senhor. Então, Pai, cria, desenvolva, aprofunde, Senhor Deus, o senso de comunhão nessa igreja, na prática, Senhor, onde possamos aprender a levar os fardos uns dos outros, a carregarmos as cargas uns dos outros e juntos possamos crescer, Senhor. Esse é o teu objetivo em relação à igreja. Muito obrigado, Pai, é assim que nós oramos gratos pela tua palavra, orando que o teu Espírito Santo possa estar solidificando aquilo que realmente precisa e que isso possa levar a mudanças em nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Bom dia, na paz do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Josué, Suzana, muito obrigada por essas palavras de encorajamento. Eu creio que no meio da tempestade, muitas vezes a gente se esquece, ou muitas vezes a gente fica em dúvida para onde que a gente vai olhar. Mas eu creio que quando a gente tem um direcionamento, eu sei para onde eu vou olhar. Quando eu me posiciono perante o Senhor e digo: Senhor, meus olhos só veem tempestade, só veem raios. Eu tenho medo, mas eu sei que eu posso olhar para o Senhor. E quando eu me posiciono e escolho olhar para o Senhor é aquele que vem, me toma pela mão, me toma pelos braços, me acolhe, me consola e me fortalece, mesmo em meio às tempestades. Eu achei muito interessante que quando o pastor José estava ministrando a palavra, tem um trecho que fala assim: essa batalha não tereis que lutar, mas posicionem-se, toma posição e fica firme. Eu creio que essa palavra é para cada um de nós hoje, em meio à tempestade. Entrega essa batalha nas mãos do Senhor, por mais que seja uma batalha dolorida, por mais que aquilo que a gente mais ama não seja tirado das mãos. O Senhor está no controle. Apenas se posiciona e aguenta firme, porque o Senhor é contigo. A gente louva o Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, Ele cuida do nosso coração, é aquele que acalma o nosso coração. E nós queremos agora, neste momento, orar pela vida do pastor Josué, da Suzana, pelo Joe, pela Ceci, são queridos. Será que vocês podem vir aqui até a frente, pastor Josué, Suzana? Como igreja, nós queríamos interceder por essa família tão querida. O pastor Paulo, ele está ali no salão em japonês, daqui a pouquinho ele chega, ele está ministrando a palavra lá para os nossos irmãos em língua japonesa. Mas a gente quer orar ao Senhor neste momento. Vamos nos levantar, interceder por essa família tão querida, Pai amado, Tu és um Deus tão maravilhoso, Tu és Deus poderoso. E neste momento, Senhor Deus, nós queremos continuar na Tua presença, Te louvando, Te bendizendo, adorando ao Senhor, ó Deus, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por meio de nossas vidas, na vida dos nossos amados, dos nossos queridos, Senhor Deus. E muitas vezes, Senhor Deus, nós nos pegamos nos questionando o que fazer quando não sabemos o que fazer. E nestes momentos de crise, de tempestade, de tribulação, Senhor Deus, como é bom nós podermos olharmos para o Senhor,
em dizermos: Senhor, a Tua graça nos basta. Nós somos fracos, mas é na fortaleza do Senhor que nós descansamos. E nós queremos Te louvar e Te bendizer, Senhor Deus, porque o Senhor foi Deus gracioso na vida do pastor Josué, da Suzana, do Jonathan, da Ceci. Deus amado, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor foi fortaleza em meio à dor, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, ó Deus. E nós queremos bendizer ao Senhor, ó Deus, porque estes Teus servos se mantiveram firmes, mesmo em meio à tempestade. São servos do Senhor que se mantiveram firmes, se posicionaram, mesmo em meio às dúvidas, mas que escolheram olhar para o Senhor e entenderam que aquela era a oportunidade do Senhor para muitas coisas, mesmo naquilo que eles não entendiam. Então, Senhor Deus, de um modo muito especial, nós queremos Te pedir que o Senhor continue, ó Pai, trazendo do Teu descanso, da Tua fortaleza e do Teu consolo na vida do pastor Josué, da Suzana, do Joe e da Ceci, Senhor Deus. E o Senhor sabe, ó Deus, o sonho que eles têm tido, o sonho de um filhinho, de um netinho, o sonho de ver aquilo que o Senhor tem prometido, para que os nossos filhos são a herança do Senhor. E, ó Deus, o Senhor conhece o quanto o Joe e a Ceci têm se colocado diante da presença do Senhor, se derramado, buscado ao Senhor, e entregue, Senhor Deus, esse desejo do coração deles. Então, Senhor Deus, como igreja, nós desejamos, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, interceder. Pai, cuida do coraçãozinho deles. Toma, Senhor Deus, acalma. Derrama, Senhor Deus, da Tua paz. E que eles possam saber, ó Deus, que Tu és um Deus grande, poderoso, e que o Senhor faz muito mais do que aquilo que nós pensamos, nós desejamos, nós sonhamos. E nós queremos, ó Pai, nos alegrar no Senhor, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer cumprir muito mais do que aquilo que nós sonhamos. Então, Senhor Deus, abençoa muito essa família, que o Senhor os faça prosperar em todos os seus caminhos, que o Senhor abençoe e os guarde, Senhor Deus, livra o Senhor Deus de todo mal, e que a Tua graça, o Teu amor e a Tua fortaleza continue a sustentá-lo em cada dia de suas vidas. Nós queremos Te louvar e agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Nós queremos agradecer pelos nossos visitantes dessa manhã, Beatriz e Fagner. Onde estão Beatriz e Fagner? Sejam bem-vindos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor continue a ministrar na vida de vocês, operando na família de vocês, no lar de vocês, consolando, fortalecendo em todos os seus caminhos. Da mesma forma também Daniele. Quem que é Daniele? Daniele está aí? Não? Ah, está aqui? É a Daniele? Está aí? Aqui, desculpa, eu estou ruim hoje para enxergar, porque a gente acho que viveu muito intensamente esses dias, né? Daniele, seja muito bem-vinda também, Deus abençoe. Tem o Fábio também, amigo da Miriam, né? Muito obrigada também pela presença de você, da equipe, né, que veio tocar, o Johnny que está aqui com a gente, o pessoalzinho que sempre tem nos abençoado, né, pelo Ministério da Música. Muito obrigada. Eu queria só dar mais um recado. Esse celular aqui da Sony, ele foi encontrado próximo ao carro Versa Nissan cor preta, placa FBS 2517. É seu. Então, daqui a pouquinho eu te entrego. Quer pegar agora? Pode pegar. Que bom que achou, né?
E agora a gente tem um dia muito especial, né, Mia? A gente tem o dia da quinta-feira, quando a gente teve o dia da família. Nós somos muito abençoados, né? Então, foi um café gostoso que a gente teve. Então, o pessoal preparou um vídeo para estar passando para a gente ver. São momentos que é para a gente guardar na nossa memória e no nosso coração. Olhei no relógio, o dia já se foi e eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois também. Pra depois também. Estava com pressa, não abracei meus pais. Não escutei a quem pedia atenção. Pra correr e vencer, deixei amigos pra trás. Estou ganhando o mundo e perdendo meu coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor? Palavras que confortem o coração. Em dias de guerras, de ódio e de rancor, o amor de Deus é que traz salvação. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Oh, quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. O amor de Deus transforma o mundo. O amor de Deus transforma tudo. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com
toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas, eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Meus pais, meus filhos. Senhor te abençoe e te guarde. Foram momentos assim muito ricos, muito especiais, né? Em que nós pudemos abençoar e ser abençoados. Foi interessante que a gente teve a escola dominical, eles estavam ministrando para as crianças, e esse foi o
projeto final que culminou na tarde da bênção, né? Os pais abençoando os filhos. Então, era um momento que o pastor Paulo conduziu de modo que a gente pudesse declarar a bênção para os nossos filhos, declarar aquilo que a gente tem sonhado, aquilo que a gente tem planejado para o futuro deles, né? E a gente conseguiu verbalizar isso para os nossos filhos. Então, foram momentos assim muito ricos, às vezes, o primeiro momento em família, né, para a gente poder estar declarando isso para os nossos filhos. E foi interessante que depois, a gente voltando para casa, o Lucas, o nosso filho, ele perguntou assim: papai, mamãe, vocês estavam escrevendo ali para falar, declarar a bênção, né, para a gente, nós sendo filhos. Será que da próxima vez os filhos também não podem também declarar a bênção para vocês, pais, né? A gente também pode escrever isso? E foi algo muito interessante que a gente ficou pensando, puxa, como é gostoso a gente caminhar na fé, como é gostoso a gente caminhar em família, entendendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e o Deus é aquele que guarda, nos protege, nos consola, nos conforta, nos dirige, né? Isso são coisas que não têm preço, né? E eu vou pedir para o pastor Paulo vir até a frente, né? O pastor Paulo terminou lá de compartilhar a palavra na língua japonesa, e a gente vai compartilhar agora de mais uma surpresa, né, Miriam? Então, a gente... Alô? Essa semana foi semana de surpresas, né? Então, queria só chamar o Josué aqui, agora que o pastor Paulo chegou. Mais uma vez. Amanhã o pastor Josué vai ficar um ano mais velho. Ah, é? Então, eu gostaria de cantar parabéns para ele. E que uma frase que ele sempre coloca, que eu vejo que ele coloca no Face, assim: que Deus não acrescente dias às nossas vidas, mas vida aos nossos dias. E eu sei que eu acho que é isso que realmente ele tenta viver a cada dia, né? Vamos cantar parabéns! Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bum, Josué, Josué. Aê! Ok. Puxa, é muito significativo, né? Vocês estarem aqui em Mogi das Cruzes, onde muitas coisas começaram, né? E é uma honra, um prazer tê-los aqui com a gente agradece a Deus por esta oportunidade, e a gente queria orar por você, pastor Josué, Suzana também, né? Abençoá-los também. Podemos? Pode sentar, pode sentar. Chega uma idade da gente que a gente não faz muita questão, né, de comemorar, ainda mais em público, assim, não sei como é que eles descobriram isso, mas assim, só mais uma lição que eu aprendi quando Deus levou o Davizinho, é que assim, foram 51 dias que a gente viveu intensamente cada dia era uma novidade. Então eu aprendi algumas lições. Primeiro, assim, que a gente tem que valorizar cada coisa na nossa vida. Então, quando eu estava lá, aí a gente vibrava porque, de repente, aumentava 1 ml de leite. Né? Agora, 1 ml, o que é 1 ml? A gente toma uma lata de refrigerante, são 300 ml, né? Mas a gente vibrava com aquilo lá, 1 ml, né? Então aumentou agora, então a gente vibrava. Então eu aprendi isso, que a gente tem que valorizar as pequenas coisas da nossa vida. A vida é feita de pequenas coisas, não são de datas especiais, né? A segunda lição que eu aprendi é que não importa a quantidade de tempo que a gente vive. O Davizinho viveu 51 dias e cumpriu o propósito de Deus.
A Bíblia diz sobre Davi, da Bíblia, que o Davi da Bíblia, lá em Atos diz assim, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração, e assim ele foi, adormeceu. Então, o que importa não é quanto tempo a gente vive, mas de ter cumprido o propósito de Deus na nossa vida, né? Então, para uns é 51 dias, em setembro eu vou celebrar o aniversário de uma senhora da igreja de 100 anos, eu vou lá celebrar, né? Então, não importa a quantidade de anos, por isso que eu sempre coloco aquilo, né? Assim que a gente canta, parabéns a você, muitos anos de vida, mas eu não quero só muitos anos de vida, eu quero vida nos meus anos, muito mais vida nos meus anos que eu tenho pela frente, não sei se é muito ou pouco, né? Mas eu quero isso. E outra terceira lição é que a gente só tem o hoje. Todos nós só temos um hoje, não importa se é o Davizinho que estava lá, não completou nem 2 meses, ou você que tem não sei quantos anos, né? Mais do que eu até, mas todos nós só temos o hoje. E por isso a palavra de Deus diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, muito obrigado por essa lembrança, assim, que me faz lembrar que eu estou mais velho. Mas assim, outra frase que eu sempre repito todos nós, envelhecer é natural. Todos nós, viu? Tá bom? Não é só para mim, todos nós. Envelhecer é natural, amadurecer é opção. Então, que Deus nos ajude a não somente envelhecermos com vida, saúde, mas amadurecermos na nossa vida com o Senhor. Obrigado. Amém. Vamos nos colocar de pé, então? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos louvar e agradecer ao Senhor por esta vida, pelo Teu servo, a quem o Senhor amou, antes mesmo dele te conhecer. Este servo, Senhor Deus, em que o Senhor o escolheu, o tocou, Senhor Deus, e se revelou a ele de uma forma tão amorosa. E ele, Senhor Deus, respondeu ao teu chamado. Respondeu, Senhor Deus, dizendo, tu és o meu Senhor e Salvador. Eu te seguirei e servirei. E nesses anos de vida, Senhor Deus, que o Senhor tem concedido, e nesses anos, ó Pai, dentro de cada ano, de cada mês, de cada dia, o Senhor tem dado vida. Então, Pai, queremos te louvar e agradecer, porque no decorrer da vida, Senhor Deus, do pastor Josué, o Senhor trouxe, Senhor Deus, uma companheira, uma amiga, uma fiel, Senhor Deus, serva do Senhor, Suzana, para andar ao lado dele, para ser, Senhor Deus, para ter a mesma missão, o mesmo propósito, Senhor Deus, de servir ao Senhor, lado a lado. E te agradecemos, ó Pai, por esta grande companheira, amiga, namorada, esposa, mulher. Senhor Deus, te agradecemos por esta família linda que o Senhor constituiu e pelo impacto que o Senhor tem feito e realizado através do ministério deste casal. Somente porque eles decidiram te seguir e te servir. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor. E o que nós oramos, ó Pai, nesta manhã, é que o Senhor multiplique os dias de vida na vida deles. Que eles possam viver intensamente, como eles já têm vivido. Que eles possam ver, Senhor Deus, muitas coisas que eles ainda não viram. Muitas vezes a nossa idade vai passando e a gente vai pensando, o que a gente vai fazer daqui para frente? Mas, Senhor Deus, aquele que vive com o Senhor, vive, Senhor Deus, de uma maneira abundante. Coisas novas o Senhor sempre faz, sempre está trazendo, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida. Então, que muitas coisas novas o Senhor os permita, Senhor Deus, o Senhor permita eles viverem, experimentarem, vivenciarem. E que, Senhor Deus, quando chegar o dia deles, eles possam, Senhor Deus, dizer como Paulo disse, eu fiz tudo aquilo que tinha que ser feito, eu completei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora, Senhor Deus, estou pronto para entrar na Tua presença. Senhor Deus, então nós oramos abençoando a vida deles como igreja. E obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade como igreja de Mogi das Cruzes. Estamos juntos com eles hoje aqui, Senhor Deus. É um privilégio, é uma honra.
É bom, Senhor Deus, podemos ter este momento juntos. E sabendo, Senhor Deus, de que a história desta igreja, Senhor Deus, dentro da história desta igreja, eles escreveram e fizeram parte. E hoje também, Senhor Deus, eles estão escrevendo mais um trecho da história desta igreja. Te agradecemos, ó Pai. Abençoa-os, ó Deus, por onde eles forem, por onde eles andarem, que o Senhor esteja com eles, fortalecendo, abençoando, trazendo muitas alegrias, mesmo no momento de dores. Nós assim oramos, agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Feliz aniversário, né, Tia Antônia? Quer terminar? Pode. Tá bom, então eu vou passar para a Noemi, que ela falou que esqueceu um aviso. Então Deus abençoe a todos. Ah, tem mais aviso ali, ó. O Vinícius também quer compartilhar rapidamente, né? Você quer falar primeiro? Passa para o Vinícius. Pode terminar primeiro, né? Então tá bom. Rapidamente, gente, desculpa, são tantas emoções, são tantas coisas, né? Eu queria avisar que no dia 28/6, o próximo sábado, às 20 horas, lá no salão da CPP, vai haver o grupo de conexão, né? Então, o grupo do Vanderlei vai estar se encontrando lá no CPP, junto com a dona Isabel, o seu Nelson, né? Que vão estar recebendo o pessoal lá do grupo de conexão. Se você não faz parte de nenhum grupo de conexão, você está convidado, quiser conversar com a gente, falar, o que é esse grupo de conexão? São momentos assim que a gente pode ter, para a gente estar compartilhando a palavra, para a gente poder estar tendo um período de comunhão, de estar comendo juntos, né, se alegrando no Senhor. Então, são vários grupos de conexão que acontecem simultaneamente, e um dos grupos vai acontecer no próximo sábado, tá? Então, se você desejar participar, você é convidado, tá bom? Deus abençoe, e tem um cafezinho esperando, e o bolo também, né? E o Vinícius? Gente, eu dormi tarde, tá bom? Deus abençoe. Paz a todos. Gostaria de convidar a todos, né? Vai ter no dia 16 de agosto, lá em São Roque, um campeonato de futsal. Aí o pessoal que quiserem participar, adultos, né, e crianças, né? Crianças a partir de 5 anos e adultos não tem limite à idade. Aí o pessoal que quiser passar para mim o nome, aí eu explico certinho como vai funcionar. Vai ser no dia 16 de agosto, é um sábado de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Aí a gente vai estar vendo van para ir tudo, ou a gente estava até pensando em já ir na sexta-feira, né, arrumar um lugar para ficar lá e conhecer a cidade também. Aí o pessoal que tiver a fim de participar pode dar um nome para mim, tá bom? Tá liberado o café.